Oi, meu nome é Maísa e hoje eu trouxe a lista dos livros que eu pretendo ler no mês de maio. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, te faço um convite para se inscrever no canal, conhecer os meus outros vídeos e também te peço a gentileza para curtir, compartilhar e me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob e no Twitter. Apesar de estar em dúvida se essa lista está fechada ou não, resolvi bater o martelo, mas toda vez que eu monto uma lista de leituras, eu sei que alguma coisa pode acontecer. Então eu posso substituir algum desses livros, eu acabei de substituir um, na verdade, e coloquei dois aqui no lugar, enfim. É uma lista que é volúvel, mas de um modo geral, 90% das minhas TBRs eu acabo seguindo. É mais uma forma de me organizar e deixar essas leituras um pouco assim diferentes, né? Porque senão eu acabo só pegando fantasia. Então eu vou mostrar para vocês os livros que eu escolhi para esse mês e vou fazer aquele sorteio aleatório, escolher um livro de uma lista pré-determinada que eu tinha colocado dentro de um potinho e aí a gente vai ver qual vai ser a escolha para esse mês. E vai ser uma escolha única mais uma vez, porque eu acabo enchendo a minha lista e aí fica com pouco espaço. Bom, então bora falar de livros. O primeiro livro que eu escolhi foi um presente que eu recebi da Livraria Leitura. Eles me enviaram 3 livros, 3 lançamentos recentes, e eu escolhi esse daqui para colocar já na minha TBR do mês de maio, que é O Só Cabia nas Palavras, da Rafaela Ferreira, publicado pela HarperCollins Brasil. Eu gostei muito da sinopse. Quando eu mostrei esses livros no Reels lá no Instagram, teve gente que veio e comentou que a autora é uma fofa, que é uma história muito bonita. Eu fiquei curiosa e já coloquei na TBR do mês de maio. Coloquei o segundo livro da minha edição, que é dividida em 3 livros, então, do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, do Tolkien. Então aqui a gente tem a parte 2. E ainda estou lendo a primeira parte, eu devo terminar daqui a uma semana, no mais tardar. É uma leitura coletiva lá do Fantasticai, nós começamos com Hobbit, estamos lendo então a primeira parte do livro do Senhor dos Anéis, a gente já vai começar a segunda, e a ideia é que até julho a gente termina todo o livro do Senhor dos Anéis. Então, tô gostando bastante. É uma aventura épica, né? Então é aquela aventura enorme, muitas coisas acontecendo, muitos personagens. Fiquei encantada, eu não conhecia o livro, eu não vi os filmes porque eu tava esperando ler o livro. E tá uma aventura realmente maravilhosa. Devia ter lido antes, mas a gente lê quando é possível, né? Nada acontece por acaso. Também vou fazer a leitura de Castelo em Seus Ossos, da Laura Sebastian. Eu tinha colocado esse livro na TBR do mês passado, mas a gente resolveu colocá-lo numa leitura coletiva também do Fantasticai. Então, é o primeiro livro de uma trilogia, adoro os livros da autora. A gente tem aqui fantasia também, uma fantasia jovem. Uma mãe que cria 3 filhas para se tornarem esposas de 3 reis e é o que ela quer, na verdade, é dominar todos esses 3 reinos. Tô super curiosa, é um livro que vem com mapa, adoro livros que tem mapa. E o segundo livro já tem a capa dele. Eu não sei, a Arqueiro ainda não anunciou nada de quando é que ele vem, mas ela já avisou que vem esse ano. Então, se você tá com esse livro aí e quer participar de uma leitura coletiva, as informações todas aqui na caixa de descrição. Eu acabei de ganhar um presente da Letícia, lá do Clube do Livro BH, fiquei felicíssima e já coloquei na TBR. É Fence, é o primeiro volume dessa HQ, da C.S. Pacat, que é uma autora que eu adoro. Eu li o livro dela, a trilogia do Príncipe Cativo, eu adoro. A gente vai ler Ascensão das Trevas numa leitura coletiva do Fantasticai, mas é uma leitura de dezembro. E aí, tava doida pra ver essa HQ. O segundo volume já está à venda e ganhei esse presente querido, quero fazer a leitura. Então, uma HQ que tem uma temática LGBTQIAP+, e eu gosto muito da escrita dela. Vamos ver como é que vai ser essa HQ. Então, coloquei ela aqui também. E também outra leitura do Fantasticai, Mais Frio que o Gelo, da Jennifer Armentrout, o segundo livro da trilogia Dark Elements, publicado pela Inside Books. E eu quero ver, porque o primeiro livro, ele termina com uma cena, não é uma reviravolta, mas com uma cena angustiante. E eu preciso muito saber o que vai acontecer com esse personagem. Então a gente já vai começar essa leitura. Se você tá com esse livro aí, bora fazer parte dessa leitura coletiva. Aqui a gente tem uma fantasia jovem, com demônios, com gárgulas,
com um embate aí que deveria ser entre o bem e o mal, mas a gente já viu no primeiro livro que a linha divisória entre uma coisa e outra, ela é bem tênue, então a gente tem uma área cinzenta, é onde se desenrola grande parte desse livro. E a escolha de para onde ir é uma escolha pessoal, de livre-arbítrio, mas eu quero ver qual lado que a Layla, se é que existe um lado, qual que é o lado que a Layla vai escolher. Agora uma leitura coletiva lá da Cal Munhoz, vou deixar o Instagram dela aqui se vocês tiverem curiosidade, é Clube do Livro dos Homens, da Alissa K. Adams, publicado pela Arqueiro. Eu ganhei o livro de número 3 e 4 da editora, mas eu ainda não tinha lido o primeiro e o segundo. Aí a Cal propôs essa leitura coletiva e achei ótimo porque aí eu começo certinho. É um livro que fez um sucesso danado, eu não sei se são só os 4 livros. A Alissa esteve aqui no Brasil, a conheci, ela é uma fofa, então eu fiquei muito curiosa para ler essas histórias. Tô doida para ler o 4º livro, porque eu tenho a sensação de que vai ser o meu preferido. A ideia da Cal é fazer a leitura de todos os 4 livros, então se você quiser fazer essa leitura coletiva, já sabe as informações aqui na caixa de descrição. Agora um romance de época, Entre a Ruína e a Paixão, da Sarah MacLean, publicado pela Gutenberg, que é o 3º livro de uma quadrilogia. Tô adorando fazer essa leitura, é proposta pela Nath, lá do Peculiares Livros. A ideia é fazer a leitura de todos os livros da Sarah MacLean esse ano, então já lemos o primeiro, o segundo, amei o segundo, muito fofo, um casal muito fofo. E é o que eu tinha comentado no vídeo anterior. Esses romances de época que a gente está lendo hoje, a gente lê com outro olhar. Então, no segundo livro, por exemplo, não vi problema nenhum. Era um casal, assim, muito fofo, com muitos seus problemas, com suas limitações, mas nada que não fosse consensual. E aqui eu tô curiosíssima, porque esse terceiro protagonista, que é o Temple, ele é curioso, assim, ele tem uma história bem misteriosa, como todos eles têm, na verdade. E a gente está falando de 4 donos de um cassino e que são muito ricos, mas cada um deles tem a sua história porque foram parar, nobres ou não necessariamente todos eles sejam, mas por que eles foram parar ali como dono de um cassino. Mas é um cassino frequentado pela alta nata da sociedade londrina. E aí, então a gente vai fazer a leitura do 4º livro. E a leitura de Tempestade de Cristal, da Morgan Rhodes, uma fantasia jovem, o 5º livro de uma série de 6. Estamos quase terminando, nem acredito. Passou muito rápido, publicado pela editora seguinte. Aqui a gente tem um mundo em que a magia, ela desapareceu há muito tempo, mas na verdade ela estava ali presente, as pessoas que não percebiam ou fingiam não perceber. E todo mundo tá atrás da Tétrade, que são 4 pedras preciosas e cada uma delas tem uma força elementar. E quem tiver as 4 pedras juntas, ele vai ter um poder enorme. E cada um desses personagens estão atrás dessas pedras com intuitos os mais diversos. Então nós temos o Rei Sanguinário, que quer ser o imperador do mundo. Nós temos o filho dele, que ainda está tentando descobrir quem é nesse mundo. A gente tem uma princesa de um reino que foi conquistado por esse rei sanguinário, então a princípio ela quer vingança porque ela perdeu toda a família, enfim. São vários os personagens, uma fantasia bastante jovem. Eu acho que eu já comentei, toda vez que eu comento dessa série eu sempre faço questão de reforçar, porque eu achei que ela fosse um pouco mais adulta, mas é uma fantasia bem jovem, porque aí quando você entra sabendo disso, e é uma fantasia antiga também, então alguns diálogos um pouco engessados, eles já ficaram antigos de certa maneira. Mas tá gostosinho, nada surpreendente não. Tô muito curiosa porque eu gosto muito de um desses personagens, que é o Magnus, que é o filho do Rei Sanguinário, porque ele é aquele personagem que sempre teve uma meta, ele sempre quis ser como o pai. E ele começa a questionar se isso é o melhor para ele, quem que é ele de verdade. Acho que é o típico personagem que tá naquele meio cinzento e que vai ter que tomar aí decisões para ver o que ele pretende fazer da vida. Então já vamos ler o 5º livro e em junho a gente deve terminar de ler essa série. Bom, além desses livros, também vou fazer a leitura de Odeio Te Amar, da Ellie Hazelwood, publicado pela editora Arqueiro. É o livro que tem 3 contos da autora que já foram lançados em e-books, agora eles vêm em físico, e que tem um capítulo extra que tem o ponto de vista dos personagens masculinos. Então são 3 amigas, cada uma delas cientistas na sua área e vão se envolver aí com os protagonistas.
e a gente tem uma receita, mas é uma receita que eu gosto muito dos livros da autora, então é uma leitura que vem aí. Também vou fazer a leitura de A Conspiração da Condessa, da Courtney Milan. O terceiro livro da trilogia Os Excêntricos é um romance de época, com uma pegada aí bem interessante. A Courtney Milan trouxe uns tópicos interessantes no primeiro livro, que tem resenha lá no blog Coisas de Mineira. Eu ainda estou finalizando o segundo livro, e eu já coloquei o terceiro livro, porque ele acabou de ser lançado. Arqueiro deve estar enviando esse livro, então também vou fazer a leitura agora no mês de maio. Bom, e além desses, eu já tinha comentado com vocês, eu vou deixar o vídeo aqui no cantinho, eu tenho alguns livros que toda vez que eu passo por eles, eu tenho muita vontade de ler, mas eles vão ficando para trás, vão ficando, e aí eu resolvi, eu vi muita gente pegando alguns livros, HQs, colocando em pacotes, e eu resolvi deixar do jeito mais tradicional, peguei os nomes, escolhi 20 livros aleatórios aqui, mas de livros que estavam ficando para trás. Coloquei os nomes aqui, então a gente vai todo mês sortear pelo menos uma dessas histórias. E aí vou fazer esse sorteio. Vamos ver o que me aguarda. Ah, que ótimo! Eu vou ler Elatsou, da Darcy Little Badger, da editora Nasce. Eu comprei esse livro na pré-venda o ano passado, estava curiosíssima, e ele acabou ficando. E é um livro curtinho, e muito curiosa a respeito dele, se não me engano, é uma fantasia em volume único, e então essa é uma leitura surpresa do mês de maio. Bom, então foram esses os livros. A gente tem muita fantasia, romance de época, romance, basicamente isso que tem para esse mês, uma HQ. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se animem a participar de uma leitura coletiva. Eu acho que elas são fabulosas, porque vai deixando a gente animado, as discussões são muito boas, tem grupos assim ótimos, pessoas que a gente acabou virando amigo de tantas conversas nas leituras coletivas. Então espero que você tenha aí a vontade de participar de algumas delas. Todos esses grupos são abertos, as informações ficam aqui na caixa de descrição. Você vai ser super bem-vindo a qualquer uma dessas leituras. Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Se você tiver interesse e puder utilizar o meu link, eu vou te agradecer bastante. Te agradeço se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!